Existe um composto barato discreto e quase sempre ignorado que pode mudar completamente a maneira como você enxerga a ferrugem. Não estou falando de uma tinta milagrosa, nem de um primer industrial caríssimo, nem de uma tecnologia secreta vendida apenas para grandes fábricas. Estou falando do ácido tânico. Em muitas formulações modernas de conversores de ferrugem, é justamente ele que faz o trabalho químico mais importante reagir com os óxidos de ferro e transformar a ferrugem ativa em uma camada escura mais estável, aderente e muito mais fácil de proteger. E quando você entende isso, uma pergunta inevitável aparece. Se a ideia é tão simples porque quase ninguém fala dela com clareza, porque soluções baratas raramente recebem o mesmo entusiasmo que problemas caros. A ferrugem movimenta um mercado gigantesco. Painéis de carro, escapamentos, ferramentas, grades, estruturas metálicas, parafusos, correntes, peças agrícolas, componentes náuticos, tubulações, suportes, máquinas. Em toda parte onde existe aço exposto à umidade, existe desgaste. E onde existe desgaste, existe reposição, manutenção, recompra, camadas sucessivas de produto, receita recorrente. Mas o mais interessante é que a lógica por trás do ácido tânico não nasceu em uma fábrica moderna. Ela parece ter raízes muito mais antigas. Durante séculos, trabalhadores do couro mergulharam cascas, folhas e madeiras ricas em taninos em grandes recipientes com água para curtir peles. Foi assim que o mundo aprendeu a transformar matéria orgânica perecível em couro durável. Em vários lugares, artesãos perceberam que substâncias vegetais ricas em taninos também interagiam com metais, escurecendo superfícies e alterando o comportamento do ferro oxidado. Talvez eles não usassem a linguagem da química moderna, mas observavam resultados. Ferramentas guardadas depois de contato com extratos vegetais às vezes resistiam melhor. Superfícies enferrujadas mudavam de cor. Algumas peças ficavam menos reativas. A prática veio antes da explicação. E isso faz sentido porque os taninos estão por toda parte no mundo vegetal: casca de carvalho, castanheira, quebracho, romã, acácia e muitas outras espécies. Povos diferentes em continentes diferentes tiveram acesso às mesmas famílias de compostos. Não é difícil imaginar que muitos tenham descoberto aplicações semelhantes por tentativa-erro e observação paciente. Depois a ciência alcançou a tradição. Quando a corrosão do ferro passou a ser estudada de forma sistemática, tornou-se possível explicar o que artesãos antigos só conseguiam descrever empiricamente. A ferrugem não é uma coisa única e simples, ela é formada por diferentes produtos de corrosão do ferro, incluindo óxidos e oxihidróxidos. Em condições adequadas, o ácido tânico reage com esses compostos e com íons de ferro para formar complexos mais estáveis, normalmente descritos como ferrictanate ou ferroustanate. É por isso que muitos conversores de ferrugem escurecem a superfície. A mudança de cor não é apenas estética, ela sinaliza uma transformação química. E essa distinção importa muito. Uma tinta comum cobre a ferrugem por cima. Um conversor tenta modificar a ferrugem em si. Essa é a grande diferença entre esconder o problema e transformar o problema em uma base mais controlável. Claro, aqui é onde o discurso sensacionalista costuma exagerar. O ácido tânico não é magia. Ele não torna qualquer metal imortal. Ele não substitui toda a preparação de superfície. E ele não garante proteção eterna em ambiente externo severo, maresia, chuva constante ou contaminação por sais. Mas isso não diminui sua importância. Na verdade, torna a história mais interessante. Porque a realidade é melhor do que o mito. Em conservação e tratamento de ferro, o ácido tânico continua relevante justamente por ser útil, relativamente acessível e quimicamente inteligente. Em vez de simplesmente remover tudo de forma agressiva, ele pode estabilizar camadas corroídas e preparar a superfície para proteção adicional. Em muitos casos, isso significa menos perda de material, menos brutalidade mecânica e mais controle sobre o substrato. Pense na ferrugem como uma doença em camadas. Se você apenas pinta por cima, a doença continua ali. Se você lixa sem critério, pode remover material bom junto com o ruim. Se você substitui tudo, resolve o problema, mas ao custo máximo.
O conversor baseado em ácido tânico entra como uma quarta via. Ele não ignora a corrosão. Ele conversa com ela. E é exatamente esse tipo de solução que costuma ser subestimado em mercados dominados por narrativas de alto custo. Porque um processo químico relativamente simples não gera o mesmo fascínio comercial que um sistema completo de reparo, uma linha premium de revestimentos ou a troca total de componentes. Isso significa que houve uma conspiração centralizada e perfeitamente organizada para esconder o ácido tânico do mundo. Provavelmente essa é uma maneira dramática demais de colocar a questão. Mas existe sim uma verdade econômica desconfortável. O mercado promove com muito mais força aquilo que oferece margem, recorrência e diferenciação. O que é barato, replicável e difícil de monopolizar, raramente recebe a mesma máquina de divulgação. O conhecimento não precisa ser censurado formalmente para desaparecer. Às vezes basta ser pouco lucrativo. E foi assim que muita gente passou a acreditar que ferrugem só pode ser tratada de 3 formas: lixando agressivamente, cobrindo com camadas pesadas ou trocando a peça inteira. Essas opções continuam úteis em muitos contextos, mas não são as únicas. Agora vem a parte prática. Se você tem uma superfície de aço ou ferro com ferrugem moderada, o procedimento racional não começa despejando produto sobre sujeira. Primeiro é preciso remover pó, solto, graxa, óleo, umidade acumulada e crostas que já perderam aderência. O ácido tânico funciona melhor quando consegue alcançar a camada corroída de forma uniforme. Em muitas aplicações, ele aparece combinado com outros componentes como agentes umectantes, polímeros ou até ácido fosfórico em pequenas quantidades dependendo da formulação. Depois da aplicação, a superfície costuma escurecer gradualmente. Preto, azul escuro, marrom muito profundo. Esse escurecimento é o sinal visual que tanta gente já viu sem entender o que realmente estava acontecendo. Mas mesmo uma boa conversão não encerra toda a história. Em peças expostas ao tempo, principalmente em ambientes agressivos, normalmente ainda faz sentido usar um acabamento protetivo adequado por cima ou manter controle de umidade e manutenção periódica. Em outras palavras, o ácido tânico pode estabilizar e retardar fortemente o avanço da corrosão, mas a durabilidade final depende do sistema inteiro. Esse detalhe é fundamental, porque separa conhecimento real de propaganda. O mito vem de absolutos, a prática trabalha com condições. Ainda assim, isso não reduz o valor do composto. Pelo contrário, mostra que ele ocupa um lugar extremamente útil entre a improvisação ineficaz e o tratamento industrial caro. Para ferramentas, peças antigas, superfícies ferrosas oxidadas e intervenções de conservação à química dos taninos, continua sendo uma solução elegante. E talvez essa elegância seja justamente o problema. Ela é simples demais, natural demais, antiga demais, barata demais. Soluções assim não se encaixam com facilidade em narrativas de dependência contínua. Elas devolvem autonomia para quem observa, aprende e aplica. Elas permitem que um mecânico, restaurador, fazendeiro, artesão ou proprietário comum entenda o material em vez de apenas consumir procedimentos prontos. Foi por isso que esse conhecimento nunca desapareceu totalmente. Ele apenas recuou para as margens. Laboratórios de conservação, textos técnicos, produtos especializados, profissionais experientes, gente que aprendeu fazendo. Enquanto isso, no imaginário popular, a ferrugem continuou sendo tratada como uma sentença inevitável: lixe, pinte, troque, repita. Mas quando você olha mais de perto, percebe algo quase irônico. A indústria moderna de conversores de ferrugem ainda depende em muitos casos da mesma lógica química que poderia ter sido ensinada de forma muito mais aberta ao público. Taninos reagem com produtos de corrosão do ferro e ajudam a formar uma camada mais estável. A ciência não desapareceu. Ela só foi empacotada. E isso nos traz de volta à pergunta inicial: por que quase ninguém fala do ácido tânico como deveria? Porque ele vive em uma zona desconfortável. Não é misticismo, não é milagre, não é tecnologia futurista. É apenas química funcional acessível e antiga o bastante para parecer invisível. Mas invisível não significa irrelevante. Na verdade, talvez as soluções mais perigosas para certos modelos de negócio sejam exatamente essas as que qualquer pessoa inteligente pode entender.
As que não exigem uma cadeia infinita de dependência. As que trocam marketing por mecanismo. Então o ácido tânico não acaba para sempre com toda a ferrugem em qualquer cenário. Essa frase é boa para thumbnail, não para a realidade. A verdade é melhor. Ele pode converter ferrugem ativa em compostos mais estáveis. Pode melhorar a base para pintura e proteção. Pode ajudar na conservação do ferro. Pode reduzir a agressividade de certas intervenções. Pode ser uma ferramenta extremamente eficiente quando usada com preparo correto e expectativa correta. E, acima de tudo, ele revela um padrão muito maior. Sempre que uma solução é barata prática e difícil de monopolizar, ela tende a ocupar menos espaço nas vitrines e mais espaço nas notas de rodapé. Não porque seja inútil, mas porque utilidade e visibilidade comercial nunca foram a mesma coisa. Se você chegou até aqui agora, entende mais sobre ferrugem, conversão química e preservação do ferro do que a maioria das pessoas jamais vai entender. E esse talvez seja o ponto mais importante de todos. Às vezes o conhecimento não é destruído, apenas deixado de lado, até que alguém resolva olhar outra vez. Inscreva-se no canal e compartilhe isto com alguém que merece parar de jogar dinheiro fora em um problema que os ferreiros já sabiam resolver há 2000 anos. Tudo o que a indústria dos revestimentos enterrou está dentro deste arquivo proibido. 9 guias. Link na descrição. Agora fique comigo porque o que vem a seguir é a parte que eles realmente não querem que você ouça. A supressão não foi dramática, foi sistemática e silenciosa. Em 1952, a indústria americana de revestimentos já havia se consolidado nas mãos de um pequeno grupo de corporações que controlava a maior parte do mercado doméstico de prevenção contra a ferrugem. Todo o modelo de receita delas dependia de um único princípio elegante: a ferrugem precisa ser tratada sempre como um problema recorrente, nunca como um problema resolvido. Pense nisso por um instante. Cada lata de primer anticorrosivo na prateleira da loja de ferragens pressupõe que você vai precisar comprar outra dentro de 18 meses. Cada serviço de proteção de chassi feito em concessionária pressupõe que o cliente volte no inverno seguinte para uma nova aplicação. Cada painel substituto, cada escapamento novo, cada remendo de caixa de roda existe porque a peça original foi deixada para corroer e ser comprada de novo. Só o mercado de autopeças de reposição nos Estados Unidos movimenta centenas de bilhões de dólares por ano. Uma fatia enorme desse valor circula todos os anos por oficinas concessionárias e funilarias por causa de danos relacionados à corrosão. Uma solução permanente de $3 simplesmente não se encaixa nesse motor econômico. Uma solução permanente não é o que o mercado de reposição quer. É exatamente o tipo de coisa que esse mercado passou décadas tentando garantir que você nunca encontrasse. O ácido tânico não pode ser patenteado da forma como uma tecnologia exclusiva pode, porque é um composto natural encontrado na casca do carvalho, nas folhas de chá, na madeira de castanheiro, nas sementes de uva e em dezenas de fontes vegetais comuns. Você não constrói um negócio de assinatura em torno de um pó que qualquer pessoa pode comprar a granel por menos do que o preço de uma refeição barata. Você não cria um império de franquias vendendo um tratamento que qualquer pessoa pode aplicar na própria garagem com um balde e um pincel de espuma. E você certamente não justifica um pacote de proteção anticorrosiva de $500 na concessionária, quando o principal ingrediente ativo pode, em essência, ser obtido a partir de materiais vegetais simples e baratos. Então a indústria fez o que as indústrias quase sempre fazem quando uma solução barata ameaça uma fonte cara de receita. Ela reembalou a solução, aumentou o preço e garantiu que ninguém reconhecesse a substância original. Os produtos comerciais de conversão de ferrugem que você vê em qualquer loja de ferragens, vendidos por $15, $20 ou $30, o frasco muitas vezes dependem justamente do ácido tânico como ingrediente ativo principal. Pegue a ficha de segurança de qualquer grande marca de conversor de ferrugem vendida no mercado e você verá o composto listado direta ou indiretamente na composição química. Eles pegam um pó natural de baixo custo, dissolvem em uma mistura comercial, colocam tudo dentro de uma embalagem com marca forte, linguagem agressiva de marketing e vendem de volta para você por 10 ou 15 vezes mais do que o custo real da matéria-prima.
A química dentro do frasco continua sendo essencialmente a mesma. O que muda é o rótulo e a margem. No fim da década de 1970, a reformulação de produtos de consumo tornou esse disfarce ainda mais fácil. Fabricantes passaram a esconder ingredientes ativos por trás de nomes comerciais proprietários, em vez de usar nomenclatura química simples. O ácido tânico virou composto proprietário de conversão de ferrugem fórmula estabilizada de quelato férrico ou tecnologia avançada de modificação de óxidos. A molécula é a mesma. O vocabulário é novo. O preço sobe drasticamente. As concessionárias foram além. Pacotes de proteção anticorrosiva, aplicados no pós-venda custando de $500 a $2.000, frequentemente usam misturas com derivados de taninos combinados com ceras solventes minerais e aditivos que dão aparência premium ao acabamento. O ácido tânico executa a parte química da conversão. A cera entrega o visual de tratamento de fábrica. E a etiqueta de preço convence o consumidor de que ele está comprando tecnologia espacial. Na prática, muita gente pagou o preço de luxo por um composto cuja lógica química já era conhecida muito antes de existir marketing automotivo. E talvez nenhum grupo tenha sido atingido com tanta força por esse apagamento quanto a comunidade outdoor, campistas, overlanders, pessoas que dependem de metal exposto a chuva, lama, neblina, sal e uso constante. Pense em cada peça de equipamento metálico que você possui. Cada cabeça de machado que começa a ganhar manchas alaranjadas depois de um único fim de semana chuvoso. Cada faca de aço carbono que mostra pontos de corrosão depois de uma noite úmida ao lado da fogueira. Cada frigideira de ferro fundido que volta de um acampamento com áreas enferrujadas, apesar de todo o cuidado com a cura. Cada estaca de barraca de aço que você joga fora depois de 2 temporadas porque a ferrugem a deixou áspera demais para entrar no solo compactado. Cada chassi de caminhonete SUV ou veículo de trilha que está sendo lentamente devorado por sal de estrada, poças e respingos de lama. A ferrugem destrói mais equipamento outdoor do que impacto físico, abrasão de trilha e radiação ultravioleta juntos. E a solução esteve crescendo na floresta o tempo todo, esperando apenas que alguém se lembrasse dela. Então aqui está exatamente o que fazer. E é quase ofensivamente simples. Vá a um mercado, loja de produtos naturais ou fornecedor online e compre ácido tânico em pó de grau alimentício. Um saco de 100 gramas pode custar muito pouco e rende o suficiente para tratar uma grande área de metal enferrujado. Meça 4 gramas de ácido tânico em pó e dissolva em 100 ml de água morna. Misture até dissolver completamente. O líquido deve ficar da cor de um chá preto bem forte. Essa é a sua solução de conversão de ferrugem. Pegue uma escova de aço ou lã de aço grossa e esfregue a superfície enferrujada para remover material solto e escamação sem aderência. Você não precisa lixar até chegar ao metal brilhante porque esta solução não depende da remoção total da ferrugem. Ela atua convertendo a corrosão existente em uma camada mais estável. Aplique a solução de ácido tânico de maneira uniforme sobre a área enferrujada com um pincel de espuma barato, um pano de algodão ou um borrifador simples. Em cerca de 10 a 15 minutos você verá a ferrugem começar a mudar de cor, saindo do marrom alaranjado para um azul escuro ou preto profundo. Essa mudança visível é a conversão química acontecendo diante dos seus olhos. Deixe a superfície tratada secar completamente ao ar, o que normalmente leva entre 2 e 4 horas, dependendo da temperatura ambiente e da umidade. Depois de seca, aplique uma segunda demão seguindo o mesmo processo para obter conversão mais profunda e proteção mais uniforme. Quando a segunda camada estiver curada, a superfície estará pronta para receber qualquer acabamento superior que você quiser. Tinta, óleo, cera, revestimento emborrachado ou poliuretano. A camada convertida costuma inclusive oferecer melhor base de ancoragem para vários acabamentos do que um aço polido e completamente nu. Para ferramentas de campo como machados, facões, hatchets e facas fixas, aplique a solução de conversão e finalize com uma camada fina de óleo de linhaça polimerizado ou cera de abelha esfregada com um pano. Para chassis, caixas de roda e partes inferiores de veículos, aplique a solução
e depois proteja com undercoating em spray ou outro filme protetivo adequado. Para panelas e utensílios de ferro fundido, aplique apenas uma camada leve sobre os pontos de ferrugem, deixe converter e secar. Depois faça novamente a cura térmica da peça no forno. Com uma quantidade relativamente pequena de pó, é possível tratar ferramentas, peças automotivas e equipamentos de acampamento por um custo irrisório. Compare isso com um serviço profissional de tratamento anticorrosivo, cobrando centenas de dólares por uma reação molecular essencialmente parecida, apenas executada com equipamento mais sofisticado e embalagem mais convincente. A química não desgasta da mesma forma que uma tinta comum desgasta, porque não se trata apenas de uma película depositada por cima. A ferrugem foi quimicamente transformada em uma camada mais estável. E é isso que civilizações antigas pareciam compreender intuitivamente. Legionários romanos, ferreiros persas, artesãos japoneses, trabalhadores do ferro na África Ocidental, seus bisavós fervendo galhas de carvalho no quintal. Muitos deles talvez não conhecessem a nomenclatura moderna, mas conheciam o resultado. Centenas de bilhões em receita anual de autopeças dependem de você nunca aprender os nomes dessas práticas. Bilhões em reparos relacionados à corrosão dependem de você acreditar que ferrugem é uma força inevitável da natureza sem cura duradoura. Frascos de 15 dólares em lojas de ferragens dependem de você nunca virar a embalagem e ler a lista de ingredientes. Mas esse conhecimento não desapareceu. Ele apenas foi empurrado para fora da sua consciência. Enterrado sob orçamentos de marketing, oculto por nomes comerciais, revendido como se fosse novidade. Só que a química não se importa com estratégia de marca. O ferro tânico não expira porque uma campanha publicitária acabou, e os carvalhos nunca cobraram taxa de licenciamento. Se este conteúdo mudou a forma como você enxerga a ferrugem se formando no machado no chassi da sua caminhonete, no seu fogareiro de camping ou na sua panela de ferro, então inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo agora. Cada compartilhamento abre uma rachadura no muro que eles gastaram bilhões para erguer em torno de um conhecimento que nunca pertenceu a eles. E o próximo arquivo será ainda maior. Porque a próxima coisa que vamos revelar é um item que praticamente todo campista joga fora, mesmo sendo capaz de gerar calor suficiente para ajudar alguém a atravessar um apagão.